Olá, irmãos. Estamos mais uma vez aqui para aproveitar a oportunidade de servir ao Senhor. Hoje falaremos de jejum. O jejum é a abstinência de comida por um tempo determinado e existe desde o Velho Testamento. Não houve exatamente uma ordem de Deus para sua existência, mas alguns consideram que em Levítico 16, 29, Deus o tenha implementado. Contudo, a passagem apenas indica que no dia da expiação os judeus não deviam trabalhar para se dedicar exclusivamente a Deus em oração. O jejum é tão importante que Moisés, Elias e Jesus fizeram jejum de 40 dias. Vejam em Êxodo 24:18, 1 Reis 19:8 e Mateus 4:2, respectivamente. Mas esse jejum somente ocorreu porque estavam se preparando para grandes missões. Ou seja, tal jejum não se aplica a nós, pois eram situações muito específicas. Já no Novo Testamento, o próprio Jesus recomendou o jejum para expulsar demônios, mas naquela época, os judeus faziam mau uso dele, pois haviam implementado um jejum semanal de 2 dias em que se apresentavam nas praças com vestes sujas e velhas, rostos sofridos e andar cambaleante. Eles faziam isso para mostrar às pessoas que estavam fazendo jejum e eram piedosos e que estavam na proximidade de Deus. Contudo, Jesus não apreciava tal demonstração e criticou abertamente a prática em Mateus 6, 16, 18, dizendo que esse jejum era mentiroso e servia apenas para receber glória antecipada das pessoas. E disse que o verdadeiro jejum era para ser honesto, silencioso e quem jejuava não podia deixar que ninguém soubesse. Exatamente o inverso que os fariseus faziam. Se jejum é a abstenção de alimentos para se dedicar à oração, logicamente que quem o está fazendo deve evitar qualquer atividade que desfoque o propósito, justamente para que possa se dedicar completamente ao contato contínuo com Deus e evitar quebrar o jejum, seja pela alimentação acidental, por algum pecado ou distração. Afinal, o objetivo do jejum é a comunhão com Deus. Bom saber que o jejum não é obrigatório e a pessoa que não consegue fazer o jejum não está em débito com Deus, de forma nenhuma, pois Deus conhece nossas limitações e não pede nenhum sacrifício que o homem não consiga dar. O jejum é a demonstração de total dependência de Deus, onde o homem aflige sua alma, deixando de se alimentar, com o propósito de se humilhar e buscar a Deus em oração. Bom saber que o jejum sempre foi uma prática comum entre os servos de Deus, pois era uma forma de renovar as forças para enfrentar as dificuldades que tinham em frente. Mas, como dito, não há regras fixas na Bíblia sobre quando jejuar ou qual tipo de jejum praticar. Isso é algo pessoal. Assim, sempre que for jejuar, jejue com propósito, seja para alcançar uma graça, arrependimento ou libertação. Decida o propósito pelo qual você irá jejuar e apresente as suas intenções para Deus. Faça uma oração para iniciar o jejum, em seguida estabeleça um prazo no qual você fará a abstenção. No Novo Testamento, Paulo e Barnabé foram destinados ao trabalho pelo Espírito Santo e os irmãos jejuaram para estabelecer esse propósito. Depois, quando eles designaram presbítero para as igrejas, eles também oravam e jejuavam para encomendar ao Senhor. Assim, ao desejarmos fazer o jejum, devemos definir o motivo, o tempo e nos preparar para ele. E quando estivermos na sua prática, ninguém deve saber disso. Temos que demonstrar normalidade, saúde e tranquilidade, pois o verdadeiro propósito do jejum não é que tenham pena de quem jejua para dar glória ao seu ato, mas a comunhão com Deus e autoavaliação. Por isso, o jejum deve ser feito de maneira sensata, em segredo e com alegria, pois nosso Deus, Pai Celestial, nos recompensará nos trazendo cada vez mais perto dele. Sem dúvida, com o jejum, seremos sempre mais gratos pelo alimento que Deus nos permite e estaremos sempre mais dispostos a compartilhar com as pessoas que passam por necessidade de alimento.